Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, nessa casa de oração. E hoje eu quero falar um pouco sobre a caridade. Todo mundo já ouviu falar aquela frase, né? Fora da caridade, não há salvação. Exatamente. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que esse capítulo, eu falo que ele é bem complementar a dois capítulos anteriores que fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Por que eu falo que ele é complementar? Porque quando eu entendo o amor verdadeiro, eu entendo o amor que eu vou ter com o outro. E aí eu vou entender o que é ser caridoso com o outro. Porém, eu vou começar com uma pergunta. E aqui, quando eu coloco aqui, uma visão científica, visão espiritual, científica e humana, é que eu quero trazer a razão do porquê fora da caridade não há salvação. Não é só porque Jesus falou. Existem razões lógicas e científicas. Então, hoje eu trouxe um pouco a palestra, mas na questão científica do porquê ajudar o outro faz o bem. Tá bom? E aí, a primeira pergunta que eu faço é exatamente essa. Você já ajudou alguém a se sentir melhor que aquele que recebeu ajuda? Que sensação que é? Alguém consegue explicar essa sensação? Pois não? Eu entendi. É como a gente faz o bem. Quando a gente faz a prece para alguém com aquele coração fervoroso, mas você consegue explicar essa sensação do coração fervoroso? Acho que é difícil explicar. Você entendeu? É esse bem. Como que você vai explicar isso? Não tem como explicar. Essa felicidade. E o senhor se emociona quando vê. Pelo visto, eu vejo pela emoção. É muito emocionante. É tudo contexto para você entender. O depoimento que o senhor está dando para a gente, esse depoimento, ele falou que ele fez uma prece, uma senhora que estava no mercado, que estava precisando, e na hora que ela passou, no final, ela estava muito melhor de quando entrou no mercado. Essa é a sensação de felicidade, que eu vi muita gente também levantando a mão. Por que isso acontece com a gente? E aí é que a questão que eu quero trazer para a gente é: por que quando eu faço bem, essa sensação acontece? Não é só porque Jesus... Foi porque Jesus falou. Tem gente que não acredita em Deus, não acredita em Jesus e faz o bem. E se sente bem também. Então não foi só porque Jesus falou. Aí eu quero trazer aqui para vocês que fora da caridade não há salvação. Não sei se vocês sabiam. Ela tem base espiritual, psicológica e científica. Tem 3 bases aqui essa frase. Quando eu falo na questão espiritual, e não foi à toa que eu coloquei esses personagens aqui, que muitos já o reconhecem. Quando eu falo na questão espiritual, o que é? Caridade, o que é? Amor em ação. Gente, não dá para falar que eu sou caridoso se eu só fico em casa sem fazer nada. A prece é uma caridade? É. Mas o ato de eu sair da minha casa, passar por uns perrengues para ajudar o outro, é colocar o amor em ação. Inclusive, Jesus já deu isso como exemplo durante todo o momento em que ele esteve cuidando de nós, que ele passou na terra.
né? Então ele colocou o amor em ação, em prática. Quando fala salvação, que salvação é essa? É meu cantinho no céu que eu estou comprando? É meu bônus hora? Não. Quando eu falo de salvação é quando eu entendo que o mesmo amor que Deus sente por mim, eu posso doar um pouquinho para o outro. E aí faz sentido aquela frase, amai uns aos outros como eu vos amei, que é aquele amor de Jesus que tem por nós. Por isso que eu falo, né? Quando a gente fala amar ao próximo, essa palestra praticamente é uma continuação dessa lição. Quando a gente fala isso, você entende que você, para poder amar de forma incondicional, eu tenho que crescer, mas crescer de uma forma de evoluir. E aí eu entendo que a limitação do outro, às vezes em todas as situações que aquela pessoa tem aquelas limitações por falta de amor, não é porque ele é mau, porque ele não entendeu a lei do amor. Aí, que aquilo que a gente chama de maldade, o que é? Uma pessoa que não entendeu a lei do amor, que não entendeu que nós fazemos parte de uma comunidade muito maior, só que ela ainda está propensa a olhar apenas para si. Então, tudo que ela faz, se trouxer benefício somente para si, e para quem interessa para ela, ela vai fazer. E aí ela não mede as consequências. Isso é ausência de amor. Uma pessoa que ama já não pensa desse jeito. Uma pessoa que ama, ela entende que só vou ficar bem a hora que todo mundo estiver bem. Entende? Então, quando a gente fala assim que é uma consequência, a gente começa a levantar esse olhar, é como se a gente saísse da caixinha do momento que nós estamos e tentar ter um olhar maior, tentar ter esse olhar de Jesus conosco quando nós cometemos as nossas falhas. E lembrando que essas pessoas aqui são pessoas humanas que passaram na Terra. São perfeitas? Não. Também tiveram suas imperfeições, seus dilemas, cometeram seus erros. Porém, aos olhos de Deus, o bem que fizeram, seja através da filantropia, através da palavra, através das ações, de gestos, cobriu, como Pedro diz, uma multidão de pecados. Que é aí que faz o sentido quando Pedro fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Esses pecados, o que é? É aquele momento em que eu abro mão de mim, abro mão daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, e agora eu vou pensar um pouquinho no outro. E aí quando eu estendo com esse amor, com esse carinho, com a energia, né, que o amor ele expande, né? Ele falou assim, isso não apaga os meus erros, as minhas faltas, mas ajuda a atenuar, a entender melhor o outro. Então é aí que fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado. Podemos ter as pessoas como referência, sim, em pontos positivos. Olha, em tal ponto fulano acerta, em tal ponto fulano faz o bem, em tal ponto. Mas ele por si só é todo completo? Não, por quê? Porque nós somos seres em evoluções e aqui ninguém é exceção à regra. Todos nós somos seres em evolução. O dia que nós estivermos lá no mundo feliz, aí a gente vai estar numa outra conversa. Mas por enquanto nós estamos na fase de aprendizado. E é preciso viver na fé na hora de fazer o bem, né? Não basta crer. Ah, eu creio em Deus. Legal. Você reza bastante? Rezo. E aí? Mais nada. Sigo minha vida. Não é bem assim. Como muita gente levantou a mão e falou assim, eu me senti bem quando eu ajudei alguém, provavelmente foi numa circunstância que não tinha nada a ver com casa religiosa, eu acredito. Muitas vezes isso acontece em lugares que não tem nada a ver, já repararam? É uma mão que a gente estende, e não é só a moedinha do sinal. Eu já acredito que todo mundo já entendeu que caridade não é entregar só a moedinha no sinal, né? Caridade é ouvir alguém que está precisando de ajuda. Caridade é quando a gente se propõe a dar o tempo, a atenção. Não é só ajuda material. Existem muitas formas de ajudar. Às vezes através de um trabalho de emprego, uma indicação. Olha, eu sei que fulano está precisando de um trabalho, eu conheço, você não quer? Conheço alguém, isso aí não é ajuda? Não é. De uma forma desinteressada. É aí que é o amor em ação, é querer o bem do outro.
Mas eu quero trazer a ciência da caridade. Essa é a parte legal. Por quê? A parte científica a gente tem que... Agora é aí que dá aquela motivação. Para a gente falar assim, tá, então, fora da caridade não há salvação, então é só uma frase de efeito? Não. Tem esse grupo aqui, em uma equipe dessas duas universidades, Gormenon e de Oxford. O que eles fizeram? Uma revisão bibliográfica. O que é uma revisão bibliográfica? É todos aqueles textos que o pessoal faz em pesquisa, publicam em diversas revistas científicas confiáveis. Eu falo assim, vamos ver o que ele falou sobre ajuda, sobre ajuda, sobre ajuda, sobre ajuda. Então, eles fizeram uma revisão de 400 artigos científicos. Dentro dessa revisão, todos eles falando que fazer o bem, uma pessoa generosa tem a propensão de ser aqui, ó. Cadê o laser? Peraí, aqui. Ó, pessoas que ajudam mais são mais felizes e saudáveis. Esse foi o resultado de 400 artigos científicos. E eles estudaram o quê? Investigaram o quê? Que 21 estudos testaram explicitamente a afirmação de que ser gentil com os outros torna mais feliz. Então aquela frase famosa, gentileza gera gentileza. E você já reparou que toda uma pessoa gentil, quando nós estamos empolgados, nós somos gentis? Quando nós estamos felizes, nós somos mais gentis? Somos mais tolerantes? Quando alguém é gentil conosco, nós ficamos felizes também. Quando nós recebemos a gentileza, aí a gente tende a copiar o movimento da gentileza. Por isso que aquela frase fala, gentileza gera gentileza. E isso deu um resultado que falou que as pessoas mais gentis são mais felizes. Já viu alguém sendo gentil carrancudo? Tá aqui. Faz sentido? Tem lógica. Uma pessoa gentil que ela vai, quando ela passa, dá um sorriso, né? Já viu? Pode passar, não é assim? Já repararam? A gentileza deixa a pessoa mais feliz. Então, se eu tenho vários trabalhos de universidade séria falando que quando eu sou gentil com o outro me dá felicidade e saúde, opa! Tem um porquê também. E tem uma pesquisa aqui que trouxe comprovando que quando nós ajudamos os outros, ficamos mais saudáveis ainda. Pô, que bom não precisar de remédio, não precisar de terapia, pensou? Olha que beleza. Então, quando a gente fala de salvação aqui, não é só a questão da salvação no mundo espiritual, é salvação também do nosso corpo físico aqui, porque se eu estou trabalhando com saúde, quem não quer? Já reparou que as pessoas que estão sempre felizes, elas parecem que envelhecem? Já repararam? Parece que nunca envelhece. A pele está sempre bonita. Aí você pergunta, que creme que você usa? Eu só sou gentil. Olha que beleza. Economia também, né? E aí, velho, eu gosto muito dessa frase de Epiteto, que ele fala, a caridade, ela não começa em casa. Ela começa em casa, mas não tem que ficar lá. Ela não deve terminar lá. Epiteto, ele fala isso. A caridade começa em casa, mas não deve terminar lá. Porque é muito fácil. O que ele quer dizer aqui? É muito fácil eu ajudar quem me ajuda, eu ajudar quem eu gosto. É fácil. Claro, eu gosto. Que dificuldade tem? Mas e ajudar aquela pessoa que tal dia, ai meu Deus, eu tenho que ir lá fazer a visita naquela pessoa que aquele dia me deu uma fechada. Aquele dia que aquela pessoa... um mau humor. Alguém já passou por isso? E a gente tem que falar, não, tá com um sorriso no rosto. E não é por falsidade, porque a gente sabe que aquela pessoa precisa. Aquela pessoa difícil, com temperamento difícil. E muitas vezes aquela pessoa com temperamento difícil, ela não reconhece que precisa de ajuda. E aí? Mas a gente abre o nosso coração, passe. Essas são as provas das nossas paciências, né? Até onde eu posso ir fazer o bem? Fazer o bem sempre. Né? Então ele fala, caridade começa em casa, mas não se deve terminar lá. A gente tem que expandir. Expandir mesmo a caridade com aqueles que a gente não conhece. Expandir o amor divino
Como dizia Jesus, e quando ele fala, né, na frase, quem é minha mãe, quem é minha mãe e meus irmãos, não é que ele nega a mãe e os irmãos, não é que ele não ame a família dele, muito pelo contrário. Mas enquanto ele estava naquele momento, naquele exato momento, fazendo a pregação, naquele exato momento que ele estava dando atendimento àquelas pessoas que necessitavam de ajuda, ele falava, eu tenho que me concentrar aqui. E muitas vezes o trabalho voluntário exige de nós até que de nós, e muitas vezes não somos compreendidos por aqueles que estão próximos da gente. Aí é difícil de falar assim, olha, gente, me desculpa, mas eu tenho que estar, eu gostaria de estar na festa, gostaria de estar com vocês, mas eu tenho esse comprometimento com o outro. É isso que Epiteto quer dizer. Entende? Epiteto foi um filósofo estoico que nasceu antes de Cristo, mas ele já falava dessa forma. Tá? Aqui. E tem um outro estudo aqui, legal. Esse aqui. Esse estudo aqui, ele traz um outro olhar. Essa universidade aqui, de Mellon, Carnegie Mellon, em 2013, então são até pesquisas recentes, nós estamos em 25. Ele fez aqui, ó, ele estudou uma população, mas de adultos não especificados, adultos, não colocou uma idade. Eles tiveram um trabalho de voluntariado regular. E o que eles observaram, aqueles que tinham voluntariado regular? Menor risco de hipertensão. Olha que interessante. Aqueles que fazem trabalho regular, voluntário, o risco de hipertensão diminuiu. Comparando os resultados, 40% a menos de probabilidade de desenvolver hipertensão em 4 anos. Bom? Trabalho voluntário. E o trabalho voluntário não é só dentro da igreja, da casa espírita. Trabalho voluntário é o trabalho que a gente fez. A outra coisa, porque tem gente que confunde trabalho voluntário com vou a hora que eu quero. Não. Trabalho voluntário é um trabalho de comprometimento que eu tenho com outras pessoas e que eu não recebo algum benefício financeiro. Tá? Isso é um trabalho. Mas o comprometimento que eu tenho toda semana, todo local, é um comprometimento. Então, isso é um trabalho voluntário, tá bom? E aqui em Harvard, ele estuda quase 13 mil pessoas com 50 anos ou mais que prestam 2 ou mais horas de trabalho voluntário por semana, reduziu o sintoma de depressão e caiu a taxa de mortalidade. Depressão, conhecido como mal do século. Ó. Menor probabilidade de depressão e morte aos 4 anos seguintes. Ou seja, pessoas que fazem trabalho voluntário, que deixam suas casas, deixam sua família e se dedicam a outras pessoas. Gente, se você reduz, aqui é o resultado, ó. Quando praticamos a gentileza está no trabalho voluntário. Reduzimos depressão, ansiedade, hipertensão, trabalho científico. É bom ou não é essa notícia? É bom ou não? Não nos motiva a falar assim, nossa, que legal. Mas a pessoa fala assim, mas Mariana, eu tenho que fazer a caridade, com aquele amor de Jesus. Calma, gente, calma. Nós não vamos fazer um trabalho voluntário, nem que seja para se interessar, para tomar menos remédio. Porque o que acontece nesse meio caminho, nesse meio do caminho? O que vai acontecer com a gente? E aí é o que a gente entende, assim, que eu quero trazer, o que acontece com o nosso cérebro, por que isso dá essa resposta para nós? Nosso corpo é uma bomba hormonal. Então, aí, hormônio, ai meu Deus, hormônio todo mundo associa com o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Ruim. Não, gente, hormônio é o nosso corpo que produz. Ele, quando ele está equilibrado, ele é ótimo, qualquer hormônio. Até o cortisol, que é do estresse, que ele fala para a gente, deixa a gente assim, até ele é bom para a gente aprender a pôr limite. Tudo aquilo que nós produzimos, o nosso organismo em equilíbrio, ele é perfeito. Inclusive, para que a gente tenha um controle hormonal, eu sei que vai ter um monte de gente que vai brigar comigo, mas o pessoal faz muita dieta maluca, fala, corta lipídio, corta gordura. Gente, pelo amor de Deus, é através da gordura, de origem animal, mais origem animal do que vegetal,
que ajuda no equilíbrio hormonal, nossa produção de hormônio. Tá? Lógico que tem que sempre seguir uma recomendação de um médico, tá? E a formação da nossa camada celular. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com umas dietas malucas aí, que a pessoa fala assim, não, corta tudo radical. Não, nós precisamos de todos os alimentos de forma equilibrada, para que nossos hormônios sejam produzidos de forma equilibrada. Então, a gente tem ideia de hormônio como uma coisa ruim, não é. Nosso organismo produz porque cada hormônio ele vai ativar uma determinada área do nosso cérebro e alguma área do nosso organismo para que ele funcione redondinho, para que a gente possa ter um metabolismo joia, para a nossa digestão funcionar, para o nosso trato urinário funcionar, o reprodutor funcionar, todo ele. Então nós precisamos deles, mas regulado. Quando está desregulado, aí gera os problemas que o pessoal acha que é ruim. Entendeu? Tá? E o que acontece então com o nosso cérebro quando nós ajudamos alguém? O nosso cérebro, o que ele vai fazer? Vamos lá? Vamos entender? Primeiro de tudo, nós temos a dopamina, o hormônio da recompensa. Quando nós somos recompensados, aquela sensação de prazer e bem-estar é a dopamina reagindo no nosso cérebro. Então, é a mesma coisa de que quando você chega, você fala, é uma coisa simples, fulaninha, para as crianças, se você acabar a lição, você ganha um doce, aí ela vai comer o doce. O doce virou uma recompensa, então ela vai ficar toda feliz porque ela comeu o docinho dela. Essa é a sensação da recompensa. Quando tudo é equilibrado, não há problema nenhum. Quando nós fazemos o bem, nós ativamos a dopamina no nosso cérebro. E nós temos aquela sensação de recompensa. Por isso que muitas pessoas responderam, quem já fez o bem para alguém e se sentiu melhor do que a pessoa que foi ajudada? É a dopamina agindo no nosso cérebro. Legal? Interessante? E aí, ele libera provocando aquele prazer. E esse pesquisador aqui, ele falou, num estudo dele, falou que doar dinheiro ou tempo ativa áreas desse sistema. Alguém conhece uma pessoa... Esse aqui é bem corriqueiro. Eu gosto de comprar presente. Quem gosta de comprar presente e dar presente? Já conhece alguém que gosta? Sabe, ficar comprando presente e ficar dando presente? Eu tenho muita gente se identificando aqui. Quem já se sentiu? Eu falei, não, eu vou comprar isso aqui, a lembrancinha para fulana, porque a cara dela, ela vai adorar essa flor, esse perfume, eu adoro. E a pessoa dá. Aí quando a gente vê a pessoa recebendo aquele presente, nossa, fulana, a minha cara, como você vê? Que sensação que a gente tem? É maravilhosa, a dopamina. É a dopamina, porque a gente tem essa recompensa. Então isso é comprovado cientificamente, tá? Então assim, pessoas que gastam dinheiro com outras, ela tem ativa essa. Então para quem gosta de comprar lembrancinha, vai viajar e compra lembrancinha, tá ativando a dopamina. É muito bom. Outro hormônio também que eu acho que é interessante a gente trabalhar, que é a endorfina. Endorfina, todo mundo lembra a questão da endorfina e da serotonina, que é a questão da caminhada. Vai fazer, o médico fala, vai fazer caminhada para liberar a endorfina, né? Quem já escutou isso? E aí, o que é? O ato generoso, ele é o comportamento altruísta. Quando a gente tem um comportamento altruísta, esse ato de generosidade, ele libera endorfina, que dá essa sensação de missão cumprida. Sabe quando a gente acaba de fazer um trabalho, aí você fala assim, você conclui aquele trabalho, agora você vai sentar e você vai ter o seu momento assim de descanso, mas aquele lazer assim, agora eu vou tomar meu café, vou tomar alguma coisinha. Sabe quando você senta no sofá e fala, porque você está com aquela sensação de dever cumprido, não é uma sensação boa? É ou não é? Endorfina, trabalhando. O altruísmo traz essa sensação de dever cumprido. Olha, eu ajudei o fulano, que legal. Aí o fulano ficou contente. Nossa, vou para casa e vou dormir em paz. Sabe aquela situação? Não dá isso daí? Isso é altruísmo, é a endorfina trabalhando. Produz prazer e bem-estar. E esse pesquisador aqui, ele falou que tem um aumento muito grande, ele estudou. A endorfina ela é muito maior em crianças que gostam de compartilhar. Crianças que compartilham. Olha que interessante. Bom, não é?
Motiva ou não motiva? Fora a caridade na salvação? Claro que há. Olha que legal. Outro hormônio aqui. Ai, meu Deus, Mariana, você está dando aula de fisiologia. Não, calma. Serotonina. Serotonina, que é o equilíbrio emocional. Uma pessoa, o oposto da serotonina é o cortisol e a adrenalina, né? A pessoa está estressada, né? Já viu aquela pessoa estressada? Ai, me fala como é que está estressada. É ou não é? A pessoa parece um espinho. Você olha para a pessoa está assim, né? E o contrário, a pessoa que tem um equilíbrio emocional. Mariana, que sua casa caiu. Alguém se machucou? Jura? Bateu o carro? Machucou alguém? Aí você vai pensando fazer a conta, né? Esse equilíbrio emocional é uma pessoa que tem altos níveis de serotonina. Praticar atos de caridade estimula a serotonina. A pessoa começa... Porque o que acontece? A gente começa a ouvir outras pessoas, a gente começa a falar assim, gente, mas o problema daquela pessoa, o meu não tem problema perto daquela pessoa. Já prestaram atenção nisso? Você fala, meu Deus, acho que eu vou começar a agradecer mais o que eu tenho. É ou não é? A gente começa a conviver, você fala, o que aquela pessoa está passando. Nossa, olha que situação. Eu vou agradecer mais a minha família, eu vou agradecer mais o que eu tenho, né? Aí você começa a se equilibrar emocionalmente, você começa a ver tantas diversidades de situação, que se nós não mantivermos um equilíbrio emocional, a gente carrega tudo para casa. Quem também tem já ouviu falar assim, eu não posso, eu escuto o problema do fulano, eu trago para mim. Tem alguém que já sentiu isso? Por quê? Porque aí exige o equilíbrio emocional. Você fala, não, eu posso te ajudar, mas não posso trazer para mim. Né? Esse equilíbrio emocional. O seu mentor favorece calma e alegria. Esse estudioso aqui, ele falou que ajudar os outros eleva os níveis dessa substância. Então dá esse equilíbrio emocional, muito bacana. E este outro último hormônio, prometo que é o último, que é a ocitocina. Alguém conhece esse hormônio? Geralmente, na fisiologia, eu gosto muito dele. Porque ele é o hormônio que a mulher, ele é liberado no cérebro da mulher para a ejaculação do leite na hora do parto. E logo depois ele promove aquela sensação de proteção. Sabe aquela habilidade materna, amor materno? É ele que dá essa sensação de amor e proteção. O homem também tem. Logo depois que ele tem o prazer com a mulher, ele também tem essa sensação. Ele é liberado também para ele. Lembrando que todos nós temos todos os hormônios. Alguma em quantidade maior, outra menor. Tá? A ocitocina, ele dá essa sensação, na biologia ele dá essa sensação assim, eu amo e protejo. Entendeu? Essa situação? Eu amo e protejo, dessa proteção. E é interessante que atos de bondade estimulam a liberação da ocitocina. E ele promove esse comportamento prosocial. Sabe aquela pessoa assim que é o paizão? A mãezona? Sabe aquela sensação assim? Parece que você se sente ser o pai. Sabe aquela sensação? É o paizão, é a mãezona. É a tia que todo mundo abraça. Sabe aquela coisa que todo mundo quer, tá ali? É a ocitocina trabalhando. Essa sensação promove. A gente promove essa sensação com o outro. De querer proteger, abraçar. Olha que da hora, gente. A ocitocina libera isso na gente. Então, pessoas... E aí, esse estudioso aqui fala aqui, que ele é associado a ajudar e confiar nos outros. Porque para eu poder abraçar, proteger, eu tenho que confiar. Alguém abraça e protege quem não confia? Interessante, né? Trazer essa parte científica do porquê eu posso ajudar os outros, o fora da caridade na nossa salvação, trazer essa visão científica é para a gente entender que quando nós falamos de ciência, filosofia e religião, elas se encontram, elas não se encontram. Jesus já sabia disso há muito tempo. Agora imagina ele explicando a ocitocina e a serotonina para o pessoal daquela época, para o pessoal não entender. Então, nós estamos entendendo tudo isso agora. E aí, esse aqui
Quando a gente fala de fontes científicas e dados, esses dois pesquisadores aqui, ó, são 3 pesquisadores. Eles são o tema da pesquisa dele. Ó. Atos de bondade aumentam significativamente o bem-estar do benfeitor. Essa é a conclusão. Esse autor aqui, ele falou, participantes que praticaram 5 atos de bondade por semana relataram aumento de felicidade. E o resultado dessa pesquisa aqui, ó, gastar dinheiro com os outros promoveu mais felicidade do que gastar consigo mesmo. Olha o resultado dos 3 gráficos dessa pesquisa aqui. Quem ajudou todos eles sobressaiu. O resultado foi positivo. Com aquele grupo de controle que não sentia, que não ajudava, que não gastava dinheiro com o outro. Olha que interessante. Esses são os resultados. Eles são mais felizes. E aqui, quando a gente fala da caridade e o impacto que ela tem com a sociedade, porque nós temos a caridade com nós, com as pessoas que estão próximas, mas nós temos grupos de caridades que dão um impacto social muito maior. E aqui são alguns exemplos, tá? Na Ruanda, perto de 94, houve uma guerra civil muito grande de 2 grupos étnicos, né, que um queria dizimar o outro, vamos dizer assim, por questões históricas, no tempo de colonialismo. A Ruanda foi colônia da Holanda, então juntaram 2 grupos étnicos que por rixa, tem rixa histórica de que um não se dava com o outro, de repente eles juntaram e colocaram no mesmo país. Aí teve um estopim que o grupo étnico maior queria dizimar o menor. Foram mais de quase 1 milhão de mortos. Era vizinho matando vizinho. De repente, vem um grupo de justiça, né? Um pessoal do voluntariado internacional que fizeram muita ação de reconciliação. Hoje é um país considerado um país seguro. Hoje não se traz. Isso aí vira como uma marca histórica nesse país de que a intolerância um com o outro só leva à destruição. Então, hoje eles conseguem viver em harmonia. É o resultado. Isso aqui foi em 94. Reestruturação social, segurança. Medellín, na Colômbia, também. Havia uma violência urbana extrema. Aqui nos anos 90. Projetos sociais, biblioteca, inclusão, cultura, esporte. Redução drástica da violência. Olha que interessante. Como é que a caridade, tudo feito por trabalho voluntário. Então, olha só como é que a caridade, ela dá um impacto social. E salvou um país, salvou um bairro, salvou pessoas. Tá? No Japão, o terremoto, né, o tsunami teve em Fukushima, voluntariados em massa. O que proporcionou? Resiliência comunitária. Lembra? Não sei se você lembra desse terremoto lá da Fukushima. Isso aí aconteceu em 2011, né? E o japonês, ele já é um povo resiliente, né? Porque já é um pessoal que já tem um histórico de tragédias. Eles já têm. E é interessante que a educação deles, desde pequena, a criançada, desde pequena, a criança, ela faz parte do todo. Então, quando colocam uma criança desde pequenininha, que nas escolas não tem faxineira, não tem merendeira, as crianças fazem a comida, as crianças limpam as salas de aula, porque as crianças, elas são incluídas na sociedade e elas, desde criança, a cultura japonesa você faz parte de um todo. Por isso que quando a gente vai na Copa do Mundo, vê os japoneses levando aquele saquinho de lixo, limpando todo o estádio, levando o lixo embora, porque eles falam que aqui é um lugar nosso, é uma sensação de pertencimento, é um coletivo. Olha que interessante, é uma cultura completamente diferente para a gente aprender. E aqui eu vou trazendo aqui mais 3 exemplos. Aqui. Na Islândia, quando teve o colapso econômico lá em 2008, redes comunitárias de ajuda. Brasil, pandemia, Covid-19, redes como Mães de Favela, que favoreceram pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade, né? Ajuda moradores de rua, no momento em que estava todo mundo no lockdown, isso aí todo mundo se lembra, é mais recente. Rio Grande do Sul, ano passado, quantas ajudas, né? Quantos alimentos, quanta distribuição
de alimento, roupa, foi mandado para o pessoal da tragédia, né, do ano passado, do Rio Grande do Sul. E mesmo aqui na Enjaú, quando teve aquela tragédia do Rio, famílias foram desabrigadas, houve também ajuda, Lençóis também teve, na Barra também teve. Então, assim, é interessante a gente entender que quando a gente faz a prática da caridade, ela expande, mas ela expande a ponto de transformar a vida de muitas pessoas mesmo. Essa é a salvação que Jesus quer que a gente faça ao outro. E o legal disso tudo é que a pergunta: o brasileiro é caridoso? Olha, o motivo para a gente se orgulhar de ser brasileiro é que, de acordo com o Índice Global de Solidariedade, o Brasil sempre figura entre os 100 países mais generosos do mundo. Toda vez que tem algum problema, o brasileiro está lá no meio. Nós fazemos parte das 100 nações mais generosas do mundo. Isso é de se orgulhar, gente. O brasileiro ajuda. Basta ver quando acontece alguma coisa perto de nós, o quanto que nós nos mobilizamos. E bastante. Em 2022, cerca de 37% dos brasileiros disseram ter ajudado um estranho no mês anterior. É bom? Ótimo. Então nós somos uma nação generosa. E aí quando a gente fala assim, aqui eu tenho um livro, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. O que a gente acha que vai aprender, nós como pátria do evangelho? Vai sair um monte de pastorzinho e vai ficar pregando pro resto do mundo, é isso? Coração do brasileiro que põe em prática o evangelho em ajudar o outro. Essa é a pátria do evangelho. É que coloca em prática a ação da caridade. Não fica só na teoria, põe na prática. Olha que lindo! Olha que lindo! E aí, por que o brasileiro, né? E aqui, eu fui atrás de saber o porquê que o brasileiro ajuda. Olha que interessante. Ajudamos muito em participação, doação e voluntariado, de fato, né? Solidariedade em momentos de tragédia, nós temos exemplos aí que nós podemos visualizar. Atuação forte de ONGs, igrejas, movimentos sociais, tem bastante. E o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, a gente sempre dá um jeitinho de ajudar, não dá? Quando alguém pede ajudar, a gente, vamos fazer uma vaquinha para ajudar o fulano? A gente sempre dá um jeitinho. Então, o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro também é bom. Né? Tem os lados que precisam ser amados? Sim. Prática não substitui políticas públicas, é um fato. O fato das pessoas ajudarem não significa que as políticas públicas não tenham que trabalhar em benefício da população. As ações muitas vezes são pontuais ou emergenciais. Às vezes, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, todo mundo mobilizou. E hoje? Quantas pessoas estão dando continuidade a esse atendimento? Né? Trabalho voluntário pouco estruturado também. Muitas vezes acontece muitas vezes a pessoa começa o trabalho, mas não tem estrutura, às vezes não tem uma rotina e acaba se desfazendo do trabalho. Só uma ressalva aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Quando a gente fala, Jesus fala da multiplicação dos pães, eu gosto bastante dessa passagem de Jesus, que ele chega para os discípulos e fala assim, dê-os de comer, né? Dê-lhes de comer. Aí os discípulos, eu estou voltando aqui. Os discípulos virão e falam assim, os discípulos falam assim, mas Jesus, nós só temos 2 pães e 5 peixes. Aí Jesus para, olha, com aquela cara, eles não entenderam. O que ele queria que desse de comer é o alimento espiritual. Deles uma palavra amiga, ajuda, tá. Mas o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus não fazia as coisas de modo fácil. Jesus não estalava os dedos e falava, pode, pirim-pim-pim, vamos multiplicar, não. Naquela época, a população, eles andavam também com alimentos, porque era tudo longe. O que eles fizeram? Eles passaram um cesto e todo mundo ficou dando aquilo que tinha. E deu para alimentar toda aquela população. Alimento. É que nem nós aqui, fala assim, vamos fazer uma festinha agora? Vamos. Então, todo mundo traz um refrigerante. Os homens trazem um refrigerante e festinha, lembra aquelas festinhas de garagem, né? Os homens trazem um refrigerante, as mulheres trazem um salgadinho. Gente, sobra comida. Por quê? Porque eu não vou comprar, para mim, só 5 coxinhas, que eu vou comer 5 coxinhas. Geralmente eu já pego
umas 20, 30. Aí o outro vai lá, pega 20 e 30. Aí a outra pessoa fala, mas eu vou levar uma garrafa de refri. Não, vai que a outra pessoa não leva, a pessoa vai lá e leva 2. A hora que vê tem refrigerante até dizer chega. Já fizeram festinha assim, que todo mundo leva um pouquinho e sobra comida? Essa é a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é o milagre de Jesus na prática, aqui, conosco. Vivenciamos esse milagre de uma forma tão simples. Aí todo mundo faz a festinha, sobra e doa para quem não tem. Quem já fez doação do que sobrou de festa? É ou não é? Essa é a multiplicação. Essa é a caridade de Jesus. E aí, só para finalizar, algumas perguntinhas para a gente poder refletir. Bom? Quantas vezes você já foi salvo por um gesto de carinho? Guarda pra gente. Alguém que já se sentiu salvo por um gesto de carinho? Um olhar, um sorriso, um abraço. Legal, né? Então, assim, é bom receber o bem? Maravilhoso. É bom receber? É. E aí, o que a vontade dá? Vem a outra pergunta. Opa! Você pratica caridade no dia a dia? Sempre que pode, pelo menos, né? Sempre na medida que a gente pode, né? E a última pergunta, que é essa: ajudar também é permitir-se ser ajudado? Será que a caridade é também com o outro, ou muitas vezes eu preciso também me ajudar a ser ajudado? Interessante, né? Porque às vezes a gente fala, não preciso de ninguém, eu tô bem, mas eu tô querendo aquele abraço no fundo do coração, eu quero aquele abraço. A pessoa não percebe, pois eu não falo. Às vezes a gente é um ato de caridade conosco, permitir-se ser ajudado. Bom? E é que a gente não se esqueça que a caridade é que nos humaniza. É a ponte entre a fé e a transformação. Então, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, então pense em todos os benefícios, que não é só uma frase filosófica, não é só apenas uma frase de efeito. Ela é uma frase que a gente precisa interiorizar para entender como que nós podemos ser beneficiados e termos esta salvação. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus. Mestre Jesus e a equipe espiritual que está aqui reunido, ao nosso Pai, que nos abençoe nessa tarde de sábado, que nós saímos, que a gente saia daqui com as energias muito melhores, muito carregadas, muito mais acima do que nós entramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.